Ainda em pé, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Leremos os 8 primeiros versículos. A mensagem será em todo o capítulo de Romanos 4, mas nesse momento leremos apenas os 8 primeiros versículos e ao longo da mensagem leremos os demais. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. A igreja localizou a passagem? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Algumas notícias recentes indicam que um percentual elevadíssimo da população brasileira, mais ou menos 80%, está endividado. E o endividamento é uma realidade muito presente no Brasil, mas não apenas no Brasil, no mundo, e não apenas no âmbito individual, mas também coletivo. Nações, países têm uma dívida muitas vezes maior do que podem pagar. E não somente isso, não somente países pouco desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, mas também as maiores potências mundiais têm dívidas enormes, a ponto de que algumas matérias jornalísticas indicam que a humanidade está indo para um caminho que não se sabe como será, porque parece que a dívida é impagável. E quem tem dívidas ou anda endividado, não importa o grau de endividamento, se muito ou pouco, sabe o quanto muitas vezes esse peso de carregar uma dívida tira a nossa paz, incomoda. Nós pensamos no dívida, o saldo negativo, o vermelho, queremos ficar no azul, mas pensamos no vermelho e no negativo como algo que remete ao juízo, condenação, e nos sentimos, portanto, ansiosos e até mesmo oprimidos por isso. E a ideia do endividamento não é por acaso que a Escritura usa a ideia da dívida, do endividamento, para falar a respeito da nossa salvação. E aqui na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo fala em justificação, ele usa uma palavra que diz respeito à imputação, mas que muitas vezes é traduzido aqui para o português como creditar, dar crédito. E a ideia aqui, ela remonta não somente à absolvição num tribunal por causa dos nossos crimes, dos quais nós somos culpados, mas também a ideia de ter um saldo positivo, ficar no azul, não ter que pagar pelas nossas dívidas. E não é por acaso também que a própria oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a versão dela no Evangelho de Mateus, nos diz: perdoe as nossas dívidas. Então, o endividamento, o dever, é uma figura de linguagem que a Escritura usa para falar da nossa posição diante de Deus. Nós somos devedores, somos culpados como criminosos, mas também somos devedores. E a nossa dívida é uma dívida impagável. E isso Paulo deixou claro ao longo dos 3 primeiros capítulos da sua carta aos Romanos. Na semana passada nós falamos sobre a justificação e essa justificação como um ato de graça. Deus justifica o ímpio independentemente das suas obras, ou seja, independentemente dele ter um saldo positivo na sua conta, ou independentemente dele ter praticado atos de justiça, Deus o justifica porque a justificação é um ato de graça e não de merecimento. E para provar isso, e para demonstrar isso, ilustrar
com um exemplo histórico, Paulo agora no capítulo 4 vai recorrer a Abraão. Abraão que é considerado, portanto, o pai da fé, o pai dos judeus, o pai daqueles que creem em Deus. Paulo usa a figura de Abraão para ilustrar, demonstrar e comprovar o que ele argumentou no capítulo 3, ou seja, a salvação, a justificação é algo totalmente por graça divina, por meio da fé. Não há mérito algum. E não é por acaso que Paulo escolhe Abraão como personagem para ilustrar a sua tese. Porque Abraão é considerado um grande herói entre o povo judeu. E dentro do judaísmo da época que a carta aos Romanos foi escrita, se tinha uma visão bastante idealizada de Abraão. Abraão era considerado perfeito. Abraão foi o grande praticante de boas obras. Abraão foi justificado por Deus porque ele foi uma pessoa justa. Os judeus pensavam isso. Ele guardou a lei de Deus por antecipação, antes de haver lei, porque a lei veio por Moisés, muitos séculos depois, mas antes mesmo de haver uma lei divina, Abraão já havia sido justificado porque ele, de alguma maneira, na sua obediência, ele antecipou a guarda da lei. Assim pensava Deus. E agora Paulo quer mostrar que não é assim. E todo o capítulo 4 se desenvolve com essa argumentação. Nós poderíamos dividir o capítulo 4 aqui, e veremos nessa manhã, dessa maneira, em 4 pontos. Paulo vai mostrar que a justificação de Abraão, ela acontece independentemente de qualquer obra. Isso está nos 8 primeiros versículos que nós lemos aqui. Mas logo em seguida ele vai dizer que ela ocorre independentemente do ritual da circuncisão, que era o que os judeus praticavam para se identificarem com o povo de Deus. Mas ele também vai dizer que além de não depender da circuncisão, a justificação ela também não depende de guardar a lei de Moisés. E aí Paulo vai falar da lei, a lei mosaica, a lei de Deus. E por último, Paulo vai dizer que essa justificação ela acontece pela fé, mas ela tem um fundamento. A fé, por sua vez, ela é formada e se sustenta pelas promessas de Deus. Em última instância, são as promessas de Deus para Abraão que produziram a fé nele, que por sua vez o justificou. E da mesma forma, essas promessas de Deus, assim como as promessas de Deus tiveram o impacto de produzir a fé e de justificar Abraão, as promessas de Deus para nós hoje também podem nos justificar e nos tornar justos e já não mais devedores diante da presença de Deus. Então, dito isso, vamos analisar o texto bíblico. E os 8 primeiros versículos que nós lemos aqui nos mostram, então, de uma maneira clara e irrefutável, não tem como negar, à luz do que Paulo escreveu aqui, que a justificação, ela independe de qualquer mérito humano. É um erro e um erro grave dizer que Deus nos justifica porque nós fazemos coisas para agradá-lo, porque nós somos justos, porque nós praticamos atos de justiça, porque eu sou bom, porque eu ajudei as pessoas na enchente, porque eu dei comida para os pobres, porque eu evitei a imoralidade sexual, porque eu tenho uma boa família, um bom casamento e trabalho para isso. Nada disso tem valor na presença de Deus para que Ele nos considere justos. Vejam, e não me entendam mal, nem eu e nem Paulo estamos argumentando aqui que nós simplesmente devemos chutar o balde e vivermos a vida de uma maneira egoísta como nós bem desejarmos, sem considerar a vontade de Deus. Não é disso que se trata. Mas a verdade é que não podemos permanecer na presença de Deus pelos nossos méritos. Isso é insuficiente, a dívida é impagável. Nós temos uma dívida de R$1 milhão e ganhamos 2 mil por mês. Nunca, jamais vamos pagar essa dívida. É impagável. Nosso negativo é um negativo que não tem condições de ser pago por qualquer boa obra que venhamos fazer. Absolutamente impagável. Abraão, e Paulo vai dizer, Abraão, o pai segundo a carne, aquele se dirige especialmente aos judeus cristãos que compartilhavam a fé em Jesus Cristo. Abraão, se ele fosse justificado por obras, ou seja, pela bondade, pelos atos de justiça que ele praticou, e aqui obras é qualquer ato de justiça, não é simplesmente circuncisão, sacrifícios, guardar a lei mosaica, não, é qualquer ato de obediência a Deus. E Paulo vai dizer, se Abraão, que é considerado um exemplo da fé, um herói da fé, uma pessoa, né, que
que os judeus gostavam de imitar, mas se Abraão fosse de fato justificado por obras, ele teria algum motivo para se gloriar, ou seja, para pensar, pô, veja como eu sou melhor que essas pessoas pecadores. Mas de maneira nenhuma ele teria como se gloriar diante de Deus. E para provar então que Abraão não foi justificado por obras, Paulo recorre a um versículo de Gênesis, no Antigo Testamento. Nós pregamos sobre isso poucos meses atrás, né, quando pregamos sobre Abraão, e este versículo é um dos versículos chaves ali nas narrativas de Abraão. Capítulo 15 de Gênesis diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Crer em Deus, ou seja, a fé de Abraão, a confiança de Abraão em Deus, foi o que serviu, que lhe foi imputado como justiça. E o que Gênesis e Paulo estão querendo dizer aqui, estão querendo provar aqui? Aqui que entram as palavras-chave do capítulo 4. A palavra imputar e a palavra justiça. E aqui é importante uma observação. Na língua portuguesa, a nossa tradução aqui, várias vezes ela vai traduzir a mesma palavra de diversas maneiras, de maneiras diferentes, para talvez ficar num estilo mais bonito, para ficar mais elegante. Porque você sabe, uma regra da boa escrita é não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes na mesma linha, no mesmo parágrafo. Isso torna o texto deselegante. Mas essas regras talvez não fossem as mesmas lá há 2000 anos atrás, e Paulo não está preocupado em ser elegante, ele está preocupado em ser preciso teologicamente, ele está preocupado em ensinar corretamente. Por isso ele vai usar inúmeras vezes a palavra justificado, justiça, justificado, justiça, e também vai usar inúmeras vezes a palavra imputar, que no grego, na verdade, significa, a palavra no original grego é logizomai. Logizomai, que é traduzido no português aqui nesse capítulo 4 de diversas maneiras, como imputar, como creditar, como atribuir. Por questões estilísticas, o tradutor ele bota às vezes, ele foi imputado, depois ele vai dizer, ele foi atribuído, depois ele vai dizer, não lhe foi atribuído, não lhe foi imputado. Mas a palavra é sempre a mesma, logizomai. E a palavra logizomai, e a palavra logizomai, ela tem esse significado amplo de atribuir, de imputar e de creditar. Como alguém vai lá na nossa conta bancária e acredita um valor. Nós não acreditamos, nós não temos valor, mas ele vai lá e acredita, e do vermelho nós passamos para o azul, agora nós temos um saldo positivo. Da mesma forma, alguém que é injusto e merece uma condenação, agora alguém lhe atribui justiça e essa pessoa ela é verdadeiramente absolvida e ela agora é considerada justa, porque não há mais nenhuma condenação contra ela. A ideia da palavra logizomai, que aparece diversas vezes no capítulo, é essa. É-nos atribuído, é-nos imputado, nos é dado, nos é creditado alguma coisa que não é nossa e que não pertence a nós. Então, Abraão creu em Deus. No caso, Deus havia prometido a Abraão que ele iria herdar a terra, que ele seria pai de uma grande nação e seria, na verdade, pai de uma variedade de nações e de povos. E Abraão creu na promessa de Deus. E porque ele creu, e Abraão, não pensem vocês, não idealizem Abraão aqui. Abraão havia saído de um povo pagão que adorava falsos deuses. Ele não conhecia Deus, não havia Bíblia, não havia Escritura. Deus falou com ele, se revelou, mas nós não sabemos até que ponto, que compreensão Abraão tinha sobre Deus. Abraão não era um teólogo e não tinha uma compreensão definitiva e perfeita e acabada sobre Deus. Mas ele recebeu uma promessa de Deus e creu nessa promessa de Deus. E ao longo da sua caminhada ele foi conhecendo a Deus. Mas a questão é que no momento em que ele creu, ainda que ele não tivesse um conceito todo elaborado sobre Deus, ele creu na promessa de Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, Abraão foi de alguma maneira salvo, de alguma maneira as promessas de Deus se concretizariam na sua vida porque ele teve fé. Não foi porque ele fez coisas boas e maravilhosas e não foi porque Deus viu que no futuro ele ia obedecer, mas foi porque ele creu. Ele creu e Deus atribuiu isso como justiça. E Paulo ainda vai dizer no capítulo 4, olha só, quem trabalha, e por isso Abraão não pode se gloriar, quem trabalha
recebe um salário, é direito dele. Nós, século XXI, estamos acostumados com a linguagem dos direitos, né? Todo mundo acha que tem direito. Todo mundo tem direito a tudo, né? Inclusive, só que as pessoas esquecem que um direito implica um dever correspondente. Alguém tem o dever, alguém tem que pagar a conta. As pessoas querem seus direitos e não se lembram, né, de que o direito significa um dever para alguém. Isso é bem comum, especialmente em causas coletivas, né? Mas numa sociedade assim, que as pessoas pensam como direito, e Paulo está falando aqui, olha, um trabalhador, por exemplo, ele tem direito de fato, ele trabalhou, ele recebe o salário. O salário não é um favor, não é uma graça do empresário, do senhor, da pessoa que paga um salário, porque ele tem direito. Ele tem direito. Inclusive, ele pode acionar a justiça, os meios necessários para receber aquilo que é direito. Não é favor nenhum. Então, o que trabalha, o salário não é graça, não é favor, mas é uma dívida. E Paulo vai dizer, Deus de maneira nenhuma nós podemos dizer que Deus tem alguma dívida conosco, ou com Abraão, ou com quem quer que seja. Se Abraão tivesse sido justificado pela sua bondade, pelas suas obras, pela sua obediência, Deus teria uma obrigação para com Abraão de cumprir suas promessas e justificar, mas Deus não tem obrigação nenhuma. É o que diz o verso 5. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão não trabalhou. Abraão, vocês podem argumentar, mas Abraão fez tantas coisas, Abraão seguiu, Abraão obedeceu. Sim, ele fez tudo isso. Mas quando ele fez tudo isso, ele já havia sido justificado. A justificação de Abraão ela é anterior à sua obediência. A justificação de Abraão ela acontece por um puro ato da graça de Deus que o chamou, prometeu, fez promessas para ele, e ele creu com base nas promessas que lhe foram feitas. Isso lhe foi atribuído por justiça, e isso foi um mero ato de graça. Deus justificou porque eu quis justificar. Abraão não tem direito diante de Deus, e da mesma forma nós não temos. Isso é algo que tem que sempre ficar claro. Nós não temos direito diante de Deus. A nossa sociedade é acostumada a pensar em direitos, ela pensa que pode dizer, não, Deus tem que fazer isso porque senão ele não é justo. Se Deus não fizer isso, ele não ama. Se Deus não fizer isso, ele não é... Nós não somos absolutamente ninguém, e Paulo vai deixar isso mais claro depois dos próximos capítulos de Romanos. Não somos nada nem ninguém para julgar Deus. Deus não pode ser julgado pelo ser humano, e o ser humano não tem direitos diante de Deus. É falso e diabólico qualquer ensino que diz que se eu fizer tal coisa, Deus é obrigado a me dar a resposta, obrigado a me dar alguma bênção, obrigado a me dar a salvação. Não, Deus não é obrigado a nada. Salvação é graça do início ao fim. Não peguem as analogias da nossa sociedade contemporânea e não apliquem isso à Escritura. A Escritura nos fala que nós recebemos por graça. A graça não é direito. Na nossa sociedade as pessoas confundem graça com direito. Às vezes elas confundem um favor e já ficam exigindo resposta como se tivessem direito. Mas não, aqui na Escritura, a graça de Deus não nos torna sujeitos de direito, não nos dá a prerrogativa de exigir o cumprimento de promessas diante de Deus. Se Ele cumpre, e Ele sempre cumpre as promessas que faz, Ele o faz por pura graça, Ele o faz porque o seu amor por nós é imenso, é infinito e é eterno. É o único motivo pelo qual Deus nos considera justos, portanto, é sua graça, seu amor e sua misericórdia, e não qualquer outra coisa que tenhamos feito. E isso, talvez alguns possam parecer, ai, que autoritário. Não, na verdade, isso apenas exalta e enaltece o amor e a glória de Deus. Porque pensem vocês, Deus não tem nenhuma obrigação para conosco. E mesmo assim, Ele quer redimir um povo, Ele quer nos justificar, Ele quer ter um relacionamento conosco. E assim Ele fez com Abraão, e quando Abraão foi justificado, ali se começou a formar um povo, uma nação, de onde viria o Redentor, que nos possibilitaria estarmos na presença de Deus por toda a eternidade. E portanto, Paulo diz que Deus justifica o ímpio. O que é absolutamente chocante e escandaloso para os judeus do século I, porque Paulo está dizendo que Abraão era ímpio. Abraão não era justo quando foi justificado. Abraão não foi assim uma pessoa que de tão boa que ele era, Deus, vou te justificar. Não, Abraão era ímpio.
Abraão não era piedoso. Abraão ainda não tinha uma compreensão perfeita de Deus, não tinha méritos diante de Deus, ele era ímpio. Mas Deus justifica o ímpio. Isso é absolutamente chocante para os padrões judaicos e para os padrões humanos em geral e para todas as falsas religiões, porque as religiões se baseiam no mérito humano. Deus não justifica ímpio. Deus jamais justificaria um ímpio. Mas Paulo está dizendo, Deus justifica ímpios. E o que ele quer dizer com isso tudo é que nenhum de nós mereceria, mas mesmo assim a graça de Deus nos alcança. Abraão foi justificado e, novamente, não trabalha, mas crê naquele que justifica, a sua fé lhe é atribuída. Logizomai novamente aparece aqui. Vejam, Abraão lhe foi imputada, e aí Paulo está dizendo, da mesma forma que foi imputada a Abraão, aquele que crê, a fé lhe é atribuída, ou seja, novamente, ela é imputada como justiça. Deus considera essa fé, Deus considera isso como justiça, mas essa fé por si só ela não é meritória. E Paulo vai no verso 6 provar novamente a sua declaração citando Davi, um salmo penitencial. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Pois diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A ideia judicial de absolvição. Mas logo em seguida, no verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais logizomai pecado, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Novamente a palavra imputar aparece aqui, que novamente ilustra a ideia. Paulo está querendo usar um versículo para mostrar a dimensão positiva. Abraão creu e isso lhe foi imputado, atribuído, dado como justiça. Deus considerou aquilo como justiça. Agora, Davi está dizendo aqui que Deus não lhe atribui, Deus não computa. É como se Deus apagasse o saldo negativo da nossa conta. Deus não atribui pecado. Deus não logizomai pecado. Deus já não considera os nossos pecados. E a pessoa a quem Deus não considera, e veja, não é que a pessoa acumulou um dinheiro na sua conta, mas agora Deus não considera o saldo negativo da sua conta. Feliz a pessoa que Deus não considera a sua dívida, que não considera que ela é devedora, que ela é pecadora e que perdoa, e portanto essa pessoa não é mais considerada culpada na presença de Deus. Os 8 primeiros versículos de Paulo, aqui no capítulo 4, demonstram claramente, portanto, que se Deus nos considera justos, se Deus nos declara justos, isso é feito pura e simplesmente pela sua graça infinita e pelo seu amor, e não por nenhum mérito, e portanto não podemos nos gloriar. E assim, na segunda parte da sua argumentação, Paulo vai mostrar que não apenas não é que nós não fazemos nada, mas também que a circuncisão que os judeus praticavam e achavam que era importante, ela também não justifica ninguém. É o que ele fala no verso 9 em diante. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi, novamente a palavra logizomai, foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi, logizomai novamente, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim que lhe fosse, logizomai novamente, imputada a justiça. Então, novamente a ideia aqui, a circuncisão, os judeus diziam assim, não, só é justo quem se circuncidar. E Paulo está dizendo, não, veja bem. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Este versículo, ele aconteceu no momento da vida de Abraão, anterior à sua circuncisão. Antes mesmo de Deus ter ordenado a Abraão que ele se circuncidasse, portanto, antes mesmo de Abraão obedecer a Deus, Deus o considerou justo, em Gênesis capítulo 5. Muitos anos, os judeus diziam que isso foi 30 anos antes, mas
no cálculo aqui das datas bíblicas, mais ou menos 16 anos antes. 16 anos antes de Abraão ter obedecido a Deus e circuncidado a si mesmo e aos seus filhos, homens, e ter colocado então o sinal de uma aliança de obediência com Deus, 16 anos antes disso, Deus o considerou justo porque ele creu. E assim, Paulo está dizendo, a circuncisão é apenas um sinal, um selo da justiça da fé. Algo parecido com o batismo cristão, por isso nós não circuncidamos mais, nós temos o batismo. O batismo não justifica ninguém, o batismo não salva ninguém. O batismo é um sinal e um selo de uma realidade anterior, uma realidade que vem por meio da fé. Uma realidade, a justificação pela fé. A graça de Deus nos alcança. E a própria fé é uma obra de Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, o batismo, portanto, é um sinal e um selo dessa justificação que aconteceu. E Paulo está dizendo, olha só, Abraão não tem nada a ver com a circuncisão dele. A circuncisão foi, naquela época, apenas uma confirmação da justificação que já havia sido concedida. A justificação já havia acontecido na vida de Abraão. E Paulo diz que dessa maneira, isso não é sem propósito, dessa maneira Abraão pode ser o pai dos que estão circuncidados, ou seja, dos judeus, e de todos nós que não estamos circuncidados, ou seja, os gentios, os não-judeus, que não são descendência física de Abraão. Por ele ter sido justificado antes desse sinal distintivo da nação de Israel, ele é considerado pai de todos os que creem. Hoje é dia dos pais, né? E no dia dos pais, Paulo nos lembra que, de alguma maneira, espiritualmente falando, Abraão é pai de todos os que creem. Ele dá ali início a uma sequência de um povo, né, no qual Deus vai trabalhar, mas esse povo não é apenas a sua descendência biológica, mas todos aqueles que, como ele, também creram no Deus que justifica ímpios, um Deus gracioso. Mas a argumentação de Paulo continua. Não é justificado por obras, não é justificado pela circuncisão, mas também ele diz que não é justificado pela guarda da lei de Moisés. É o que nos diz a partir do verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E o que Paulo está querendo dizer aqui, nessa terceira parte do capítulo 4, é que a lei não tem poder de salvar ninguém. A lei de Moisés, ela pode ser boa, ela pode ser justa, ela pode mostrar a vontade de Deus para o seu povo, mas a única coisa que ela faz é tornar mais grave a nossa desobediência, a nossa maldade. Porque nós não conseguimos obedecer a lei de Deus, o pecado deixa de ser um simples pecado e se torna transgressão. O que é transgressão? É uma desobediência deliberada contra um mandamento que nós temos consciência plena e que está lá escrito explicitamente. Está lá, não matarás, e eu vou lá e mato. Não só a minha consciência indica que matar é errado, mas tem a lei escrita, dizendo e proibindo e fixando uma pena. E eu ainda assim vou lá e desobedeço essa lei. Quando nós chegamos nesse ponto, nós cometemos uma transgressão, ou seja, a nossa desobediência é ainda mais grave. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei, ela apenas nos torna mais culpados diante de Deus. Ela apenas ressalta o pecado, ela apenas ressalta a nossa maldade. E porque a nossa maldade ela é ressaltada, a lei, portanto, ela suscita a ira de Deus se agrava. Isso os judeus não percebiam. A lei de Deus, ela nos tornava ainda mais culpados e Deus ainda estava mais irado porque nós desobedecíamos a lei. Deus revela ainda mais claramente e nós somos indesculpáveis porque conhecemos a vontade de Deus e a desobedecemos. Isso Paulo está querendo dizer. Então, não são as nossas obras, os nossos atos de justiça, de bondade, não são os rituais religiosos, a circuncisão no caso, e também não é a obediência à lei de Moisés revelada na Escritura que justifica ninguém, porque na verdade ela apenas ressalta o nosso pecado e nos deixa ainda mais afastados de Deus. Então, Paulo vai dizer,
a única maneira de sermos considerados justos na presença de Deus e de estarmos em sua presença é se ele tomar a iniciativa e se nós, portanto, tivermos fé a partir da sua iniciativa. E é o que nos vai dizer, então, a nossa quarta parte, do versículo 16 até o versículo 25, quando Paulo conclui seu raciocínio. Ele diz assim: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. O que Paulo está dizendo aqui, portanto, é que a fé mostra que é totalmente obra da graça de Deus a nossa salvação, e não é por algo que nós fazemos. E essa fé, por sua vez, ela é fruto da promessa. Deus faz uma promessa. Essa promessa, por sua vez, como o resto do raciocínio vai de alguma maneira demonstrar, essa promessa tem o poder de produzir fé no seu povo. E essa fé do seu povo, por sua vez, é o meio pelo qual Deus nos declara justos, nos atribui justiça, nos credita justiça, nos imputa justiça. E diz que agora nós não somos culpados. E isso acontece porque agora, dessa maneira, assim como Abraão é considerado pai da fé, nós que cremos também estamos identificados com Abraão. E, portanto, Abraão, ele pode ser o pai de todos e não apenas daqueles que estão debaixo da lei, porque ele mesmo foi justificado por crer na promessa de Deus. E ele vai exemplificar isso em outros momentos chaves da vida de Abraão, essa fé que ele teve. Isso nós encontramos na continuidade do verso 17. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Todas as circunstâncias indicavam que a promessa de Deus não se cumpriria na vida de Abraão. Nós pregamos recentemente sobre isso, quando falamos em Gênesis, né? Deus promete que ele seria pai de uma nação, e ele pergunta: mas como? Se eu não tenho filhos, tenho quase 100 anos, né? Minha mulher é estéril, como é possível que essa promessa se cumpra? Vai ser o meu escravo, o meu servo? E Deus diz: não, vai ser o escravo. Mas como? A Bíblia nos diz que Abraão creu. Contra toda a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Vejam só que parece contraditório, que a palavra é mesmo. Ele esperou, ou seja, teve esperança, ele esperou contra a esperança. A esperança, no caso aqui, seria esperança no nível meramente humano. Aquela esperança que nós dizemos, a esperança é a última que morre. No nível humano é essa esperança. E Abraão creu contra essa esperança no nível meramente humano. Todas as circunstâncias visíveis indicavam: essa promessa não vai se cumprir. Não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer, Abraão. Não vai ser a tua descendência, não vai haver muitas nações, não vai haver um filho, não vai haver uma posse da terra. Tu estás aqui numa terra que não conhece, no meio de povos muito mais poderosos do que tu, e tem uma promessa de que essa terra vai ser tua. E tu vai ter uma descendência, e na verdade muitas nações sairão de ti. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Todas as circunstâncias indicavam isso. Mas Abraão esperou contra a esperança e creu para vir a ser o pai de muitas nações. Ele creu porque ele creu num Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. O Deus que vivifica mortos é o Deus que poderia fazer o corpo mortal, que já não tinha mais a força da vida, da reprodução, poderia lhe dar a capacidade de produzir filhos. O Deus que chama as coisas que não existem é o Deus que faz com que um povo que ainda não existe possa vir a existir. É o Deus que criou todas as coisas a partir do nada. É nesse Deus que Abraão creu. E no momento em que as circunstâncias indicavam o contrário.
E o verso 19 vai dizer que, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E aqui, há um aspecto aqui, na maneira como Paulo argumenta, que é muito interessante, porque no verso 20, Paulo diz que Abraão não duvidou da incredulidade da promessa. Ele menciona a promessa. É a promessa de Deus que fundamenta a sua fé. Não é uma fé genérica, não é simplesmente eu acredito que algo bom vai acontecer. Eu dou um salto no escuro e eu acredito e, sei lá, eu vou permanecer firme, né, na minha constância. Não é absolutamente nada disso, isso aí é humanismo. Mas aqui a fé de Abraão é uma fé em uma promessa concreta de Deus. Deus lhe prometeu. E porque Deus prometeu, Abraão creu. Mas essa promessa, por sua vez, teve um papel de produzir a fé em Abraão, porque logo em seguida diz assim, pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Aqui, muitos estudiosos dizem que a expressão se fortaleceu, ela poderia ser traduzida melhor na voz passiva. Foi fortalecido. O grego permite a tradução na voz passiva. Pela fé, ele foi fortalecido, dando glória a Deus. E novamente, no versículo 21, estando plenamente que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Promessa novamente. O que isso denota? Entre promessa no 21 e promessa no 20, tem a expressão de que ele foi fortalecido na fé. Ou seja, a situação de Abraão é passiva. Deus, por meio da sua promessa, fortaleceu a fé de Abraão de maneira que ele creu e não deixou de crer contra todas as circunstâncias, inclusive tendo em conta o seu corpo amortecido já de 100 anos e a idade avançada de sua esposa. A fé de Abraão, entendam isso, meus irmãos, é importante entender porque nós, no cristianismo popular, costumamos ter a ideia de fé de Abraão como algo meritório. Mas se fosse algo meritório, o mérito dele, Abraão, ele foi justificado porque ele creu. Veja como ele era uma pessoa boa. Aí acabou a graça. É mérito. Abraão foi bom o suficiente para ter uma fé forte o suficiente. Aí, novamente, nós destruímos a graça de Deus. Aí já não é mais pela graça, é pela obra. Nós tornamos a fé de Abraão numa obra. Mas o escritor aqui, Paulo, está dizendo que essa fé de Abraão, ela foi fortalecida pela promessa, não foi fortalecida pela força de vontade de Abraão, pela constância, pelos exercícios espirituais, pela bondade, pela justiça que ele tinha. A fé de Abraão é fortalecida pela promessa. Abraão recebe essa fé passivamente, ele é passivo. Ele recebe isso como graça de Deus e é por isso que contra todas as circunstâncias ele permanece firme. Porque da parte de Abraão, dele, de sua mulher Sara, o que nós temos? Dúvida e incredulidade. Abraão se riu quando Deus disse que ele seria pai. Sara riu quando Deus disse que ela seria mãe. Porque evidentemente eles estão pensando com a esperança humana. É impossível. Mas, apesar disso, a fé deles foi fortalecida. Ou seja, em episódios de incredulidade ou de fraqueza, Deus manteve a sua fé. E de uma maneira geral e mais ampla, quando nós deixamos esses episódios, Abraão era um ser humano como nós. Ele teve na sua fé em Deus, ele teve momentos de dúvida. Ele teve momentos que ele pensou, será? Será? Mas nesses momentos de dúvida, a sua fé substancialmente permaneceu. Ele pode ter ficado, puxa, mas quando? E o relato de Gênesis mostra, por exemplo, Sara dando a sua escrava para que ele tivesse um filho e ele adiantasse, né, as promessas. Mas ele pode ter tido as suas dúvidas em determinados momentos, mas essencialmente ele continuou a crer. Ele continuou a ter esperança. Ele foi fortalecido pela promessa de Deus. Deus lhe fez, Deus renovou a promessa com Abraão mais de uma vez. É a promessa de Deus que sustentou a sua fé e a promessa de Deus que fez com que ele cresce contra todas as circunstâncias. A promessa de Deus é o fundamento da sua fé. A promessa de Deus é que o permite
crer e, portanto, ser justificado. E assim, Paulo vai concluir o seu raciocínio dizendo, assim como aconteceu com Abraão, acontece conosco hoje. Pois ele diz lá, no verso 22, isso, né, a fé dele, crendo que Deus poderia fazer o impossível, isso lhe foi também imputado, novamente, logizomai, lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. É para ser um exemplo, é para nos consolar, é para nos alegrar, é para nos ensinar. Por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, logizomai novamente, por nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Abraão creu naquele que vivifica mortos. Veja, Paulo não menciona nada por acaso. Ele está preparando o terreno. Abraão creu naquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem à existência. E nós, da mesma forma, que cremos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, o mesmo Deus de Abraão, o Deus que justificou Abraão, o Deus que fez promessas a Abraão, o Deus que atribuiu justiça a Abraão, é o Deus que faz promessas a nós hoje no século 21 e fez promessas ao povo de Deus quando Paulo escreveu a carta aos Romanos. Esse Deus, que nós que cremos nesse que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. E aí o verso 25 vai nos dizer, em última instância, qual é o fundamento da nossa justificação, que ele falou lá no capítulo 3 também. O qual, e aqui Paulo está fazendo uma alusão a Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. E aqui Paulo diz, o qual foi entregue pelas nossas transgressões. Nossa dívida, nosso saldo negativo. Jesus foi entregue para pagar essa dívida. Foi entregue para que nós não fôssemos mais devedores. Ele foi entregue, ele levou sobre si o que nos pertence, ou seja, a dívida, a iniquidade, a condenação, a maldade. Ele foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, a gente pensa sempre na morte de Jesus como nos justificando, mas a ressurreição também é fundamental. Se Cristo não ressuscitou, nós permanecemos mortos em nossos delitos e pecados e a nossa dívida não foi paga. Mas se Cristo ressuscitou, a nossa dívida foi paga, o sacrifício foi aceito, Jesus foi considerado justo e agora a justiça dele é creditada na nossa conta, nos é atribuído e nós não temos mais dívidas. Nós não somos mais culpados, nós somos considerados justos e ser considerado justo é uma declaração de fato e verdadeira. Não é uma transformação no nosso ser, mas é algo que de fato Deus os considera. Vocês foram absolvidos, vocês não têm mais dívida alguma, vocês agora podem ter um relacionamento comigo, eu não sou mais inimigo de vocês. Vocês agora são perfeitamente justos como Jesus Cristo, aquele que levou as nossas transgressões, aquele que foi perfeitamente justo e aquele que sim, cumpriu a lei, guardou a lei, acumulou méritos, fez boas obras com perfeição. E tudo isso que ele fez agora é nosso. É nosso. É como se fôssemos pegar novamente a analogia da conta corrente, é uma conta conjunta agora. A nossa conta não é apenas nossa, porque na nossa parte é dívida, mas ele botou muito dinheiro lá, pagou e não só pagou, como colocou um saldo positivo gigantesco na nossa conta. E agora a justiça de Cristo é nossa. O seu crédito é nosso. O seu poder é nosso. E aqui vem a pergunta e eu passo então para o nosso momento das aplicações. Mas antes das aplicações, só lembrar de uma coisa, portanto, meus irmãos. Jesus foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Se nós não cremos nisso, não há justificação, não há justiça.
Se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, não há esperança alguma. E pouco me importa o exemplo dele de amor, de entrega, de dedicação. Dizer que a ressurreição de Jesus não é importante é negar o centro e a essência da fé cristã. É não ser cristão, é ser um pagão. Dizer que o que importa é o exemplo de amor é desconsiderar a essência da esperança cristã, a essência da promessa de Deus para conosco. Porque Deus prometeu que ressuscitaremos e teremos a vida eterna, a imortalidade. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, mortos não ressuscitam e nós não teremos vida eterna. E nós estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. A ressurreição de Jesus é fundamental, não se deixe enganar, meus irmãos. Mais uma vez, eu sempre falo isso no culto de Páscoa e falo aqui novamente. Se Jesus não ressuscitou, nós não fomos perdoados. Nós não temos relacionamento com Deus. Nós não podemos ser justificados. E nós não ressuscitaremos no último dia. E nós não temos o Espírito Santo na nossa vida também. Jesus foi apenas um mártir, uma vítima da sociedade. Mas não. Jesus não é apenas um mártir, nem uma vítima da sociedade, dos romanos, dos judeus ou dos religiosos. Jesus voluntariamente se entregou, pagou a pena que era nossa e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. E assim, nós chegamos às aplicações, porque eu quero fazer duas aplicações aqui, apenas duas. E a primeira, ela tem a ver com a fé de Abraão, que também é a fé a qual nós somos chamados a ter, que também é aquela fé que com perfeição foi seguida pelo próprio Jesus Cristo, enquanto viveu aqui. Mas a fé de Abraão, na fé de Abraão, ele creu contra todas as possibilidades, contra todas as aparências e contra todas as circunstâncias. Comentando sobre isso, Calvino escreveu o seguinte: recordemos também que todos nós estamos na mesma condição de Abraão. Nossas circunstâncias se acham todas em oposição às promessas de Deus. Ele nos promete imortalidade. Todavia nos achamos cercados de mortalidade e corrupção. Ele declara que nos tem na conta de justos. Todavia nos achamos cobertos de pecados. Ele testifica que se faz propício e benevolente para conosco. Todavia, os sinais externos suscitam a sua ira. O que fazer, pois? Devemos fechar nossos olhos, não fazendo conta nem de nós mesmos, nem das demais coisas a nós relacionadas, de modo que nada venha a impedir-nos ou embaraçar-nos de crer que Deus é verdadeiro e fiel. Em outras palavras, que Calvino escreveu aqui há 500 anos com muita elegância, mas em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, o que Paulo nos diz em Romanos, e que o que Abraão viveu foi escrito para nós, é para que nós também, diante das circunstâncias desfavoráveis, não venhamos, ainda que possamos ter momentos difíceis na nossa fé, ainda que possamos nos animar na caminhada, ainda que possamos pensar que não somos filhos de Deus, ainda que possamos pensar que Deus não nos ama, não quer nada de nós, ainda que possamos pensar que as promessas de Deus não vão se cumprir em nossas vidas, não desista. Feche os olhos para as circunstâncias desfavoráveis. Feche os olhos, clame a Deus, confie em Deus, coloque a sua fé em Deus, confie na misericórdia, confie na graça de Deus, confie, em última instância, nas promessas de Deus, o que vai nos apontar para a segunda aplicação. Mas antes de passar para a segunda aplicação, esse é um chamado para crer. Vejam, essencialmente o que Paulo quer dizer aqui é que nós temos que crer que Deus vai cumprir as suas promessas. E isso inclui a nossa justificação e sermos filhos de Deus, apesar da nossa pecaminosidade, da nossa fraqueza, das nossas falhas. Mas isso significa também que em muitas circunstâncias da vida em que nós não vemos a bondade de Deus, ou que nós não sabemos para onde Deus está nos conduzindo, ou nós cremos que é a vontade de Deus tomar certas decisões que nos custam muito caro e nós não vemos benefício nenhum na nossa vida. Parece que o que mais tarde Paulo vai falar em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, parece que isso não é verdade. Parece que isso de maneira nenhuma é verdade em nossas vidas.
Nós olhamos para o mundo e vemos tanta maldade, tanta perversidade, tantas coisas ruins acontecendo, e nós perdemos a esperança, e nós pensamos que tudo vai de mal a pior, mas a Escritura nos diz, não, essa não é a palavra de Deus para a nossa vida, não é a palavra de Deus para o seu povo. Deus está redimindo e redimirá a sua criação, e Deus está cuidando do seu povo, preservará o seu povo, e deseja o bem do seu povo, e fará tudo o que for necessário para que o seu povo caminhe bem nessa vida, até se tornar semelhante a Jesus Cristo. As circunstâncias podem indicar o contrário. E, meus irmãos, é importante entender também aqui que a fé, como eu falei na semana passada, ela tem uma dimensão objetiva. Ou seja, Deus nos alcançou, a sua graça nos alcançou, o Espírito habita em nós, é o mérito de Jesus Cristo em nós, e isso independe de como estamos nos sentindo. Independe de que num determinado dia eu sinto, hoje eu sinto que eu não sou filho de Deus. Hoje eu sinto que eu não presto. Hoje eu me sinto super filho, hoje eu me sinto melhor do que essas pessoas aí que estão pecando. Mas não é isso que determina a nossa posição. O aspecto subjetivo, ele nos sobrevém, e é verdade que a fé tem uma dimensão de sentimento experimental, mas os nossos sentimentos ruins não podem nos desanimar ao ponto de pensar que nós não somos filhos de Deus e que nós não temos fé. Porque momentos em que oscilamos nos nossos sentimentos em relação a Deus acontecem, e com o próprio Abraão aconteceu assim, quando ele riu da promessa, quando Sara riu da promessa. Mas ainda assim, olhando como um todo, Abraão manteve-se firme, ele foi fortalecido por Deus na fé, e nós também seremos fortalecidos por Deus na fé. Quando esses momentos nos sobrevierem, portanto, busque a Deus, clame pela sua misericórdia, leia a Escritura, medite na palavra, confesse seu pecado, abandone seu pecado, mas confie que Deus fará uma obra na sua vida e transformará a sua vida. Não abandone, não desanime na sua caminhada. E não desanime porque, e aqui é a segunda aplicação na qual eu encerro a mensagem, porque a nossa fé, ela é antes de tudo baseada nas promessas de Deus para conosco. São as promessas de Deus que fortaleceram Abraão e fizeram manter firme, e são as promessas de Deus que nos fortalecerão. Mas vocês podem estar perguntando aí, que promessas são essas? Abraão teve a promessa de uma descendência da terra, de ser pai de muitas nações. Quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Os versículos 24 e 25 nos indicam isso. As promessas de Deus para a nossa vida são o fato de que Jesus foi entregue por nossas transgressões e ressurgiu para a nossa justificação. As promessas de Deus são, em primeiro lugar, é que Deus está restaurando o seu relacionamento conosco. Que Deus está restaurando a nossa vida, que Deus está nos dando um relacionamento autêntico com Ele, e que, portanto, qualquer falta de sentido, qualquer falta de propósito na nossa vida está sendo corrigido na medida em que temos um relacionamento restaurado com Ele, porque é para isso que fomos criados. E Ele faz isso por meio da encarnação, morte, ressurreição e intercessão de Jesus Cristo por nós, no passado, no presente, no futuro. Jesus Cristo assumiu essa condição humana para que nós pudéssemos receber a justiça de Deus. É graça, é amor. Deus promete, portanto, restaurar-nos dessa condição de mortalidade, de sofrimento, de enfermidade, de pecado. Deus promete que isso não será uma realidade permanente em nossa vida. E essa realidade, ela já é uma realidade presente aqui agora, porque a Bíblia nos diz que nós fomos justificados pela fé. No momento em que confiamos em Jesus Cristo para a nossa salvação, nós somos justificados. Essa é uma promessa que é real e é concreta e é agora. Então já temos um relacionamento com Deus agora. Então Ele já impacta a nossa vida agora. Então Ele já nos transforma agora. Então nós já começamos a ser semelhantes a Jesus Cristo agora. É uma realidade presente, mas é uma realidade que ainda aguarda um cumprimento quando então nós teremos uma natureza incorruptível. Quando não haverá mais morte, doença, dor ou choro. Quando não haverá sofrimento nem falta de sentido. Quando haverá uma vida num corpo glorioso. Quando veremos a Cristo face a face. Quando estaremos na presença dele e teremos o banquete celestial, a comemoração eterna, o gozo eterno, a alegria eterna.
Essas são as promessas de Deus para conosco. E que essas promessas, portanto, possam fortalecer a nossa fé nessa manhã, possam fortalecer a nossa caminhada, e que possamos permanecer, assim como Jesus Cristo, assim como Abraão, permanecermos na fé, até o grande dia em que essas promessas se tornem uma realidade em nossa vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã em que ouvimos a Tua palavra, somos gratos pelas Tuas promessas. Promessas feitas a Abraão, promessas feitas a nós por meio de Teu Filho Jesus Cristo, promessas que já estão se cumprindo e se tornando realidade por meio da fé. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque agora fomos justificados, estamos na Tua presença. Que esse relacionamento contigo, Senhor, possa ser fortalecido, que a nossa fé, Senhor, possa ser fortalecida. Se alguém aqui ainda não tem fé, que as Tuas promessas, Senhor, possam produzir fé no coração, Senhor, daquele que é incrédulo, e que ele possa também vir a ter fé, que ele também possa, portanto, estar unido a Cristo, que ele também possa ter creditado na sua conta a justiça de Cristo, que ele também possa ter um relacionamento contigo, Senhor. Abençoe o Teu povo, para que o Teu povo cresça, continue, permaneça, Senhor, firme e fiel nos Teus caminhos, até o grande dia em que essas promessas que hoje recebemos por fé se concretizem em nossas vidas. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.